Oi, gente, tudo bem? Então, esqueci de postar ontem, né? O vídeo, porque no caso eu não tinha gravado ainda. Mas eu acabei esquecendo mesmo. Tá, vamos lá. Hoje vamos falar então um pouco sobre minhas experiências em escolas e colégios. Tá, a primeira coisa que eu queria mencionar é que eu tenho déficit de atenção, né? Então isso já é a primeira coisa assim que assim, como dito no vídeo anterior, o sistema está quebrado. Então tem muitas coisas que precisam ser revistas na forma de educação. Porque infelizmente é um tipo de ensino onde quem não é como, deixa eu ver, quem não tem esse tipo de inteligência que foi uma pessoa considerada normal, né, claro. Porque no meu caso eu tinha que de ter, digamos assim, um tipo de ensino um pouco mais diferenciado para mim me adaptar. Então, o primeiro colégio, né, escola que eu fiz do meu primeiro ano, eu fiz morava em São Paulo ainda. E eu fiz uma escola tradicional, né? Só que daí o que aconteceu é que eu não me adaptei e tive que sair assim. Daí a pedagoga, né, do que eu fazia, falou para meus pais que o ideal, o legal mesmo, seria que eu repetisse esse ano. Por quê? Porque como eu tinha déficit de atenção, não me adaptei ao ensino tradicional, então era melhor que eu repetisse pra entender melhor, pra não virar uma bola de neve e lá na frente dar errado, entende? E assim, eu entendo, eu acho válido, sabe? Eu acho que foi necessário mesmo. Mas assim, nessa escola daí eu não tinha muitos amigos não, sabe? A única amiga que eu tinha era a Rafaela, que era do meu jardim de infância que fala, não sei. Mas aí depois quando a gente foi nessa escola, né? A gente acabou se separando, porque eram salas diferentes, né? Tinha o primeiro ano A, primeiro ano B, essas coisas assim, sabe? Aí tá. Aí eu passei, fui pra uma outra escola. Essa escola daí é uma escola que eu gosto, gostava, assim. Ainda mais comparando com a outra, né? Não era do tipo de ensino tradicional, não era o tipo. Enfim. A escola que. Tradicional que são acostumados, né? Tinha, assim, pra começar que as notas, né, não eram de 0 a 10. Eram uma notas do tipo atingiu o objetivo e... como é que é? E aprimorou-se, alguma coisa assim. E era tipo por siglas de letras, né? Então era tipo... era bem diferente do que estava antes. E até mesmo a disposição das salas tinha bastante, assim, planta. Era uma escola, assim, um pouco puxado por uma casa de vó, assim, sabe? Que tinha aquele estilo, assim, era gostosinho. Daí no caso, né, aconteceu várias coisas, não sei o que. E daí deu que então em 2011, 2012 eu me mudei de novo. Quer dizer, de novo, me mudei de escola de novo. E porque eu tava vindo morar aqui pro Paraná. Aqui eu fiz amigos que eu guardo até hoje, mas que no meu primeiro dia de aula foi uma coisa muito tipo... ai Deus, cada coisa. É engraçado porque quem tem vergonha, na realidade, quando tenta fugir da vergonha, etc., acaba que fica mais vergonhoso pra pessoa do que se ela, né, apenas enfrentasse, mas tudo bem. E aí
O que era? Aí nessa escola eu me dei muito bem. Não no primeiro dia de aula, na verdade, eu ainda era muito tímido, muito envergonhado. E acabei que no primeiro dia todo mundo sentou, tipo, na frente, e eu sentei lá no último, sozinho. Aí teve um piá lá que falou, não, senta aqui, não sei o que, não sei o que lá. E deu aqui. Aí foi quando começou tudo, e eu achei, tipo, aquela escola muito legal, muito incrível. Eu nunca tinha conhecido uma escola assim. Porque não era um método tradicional de novo. E eu me adaptei, né? E eu gostei bastante de lá. Mas eu ainda era tímido. Tipo, eu tinha vencido, assim, umas barreiras e tal. Até mesmo porque, tipo, teve uma época que... Quando eu morava em São Paulo eu ainda era bem tímido, mas eu fiz teatro, que me ajudou bastante em algumas questões. Não tudo, mas ajudou. E, inclusive, esse teatro é um lugar que eu guardo no meu coração, assim, porque realmente foi muito especial pra mim esse momento. Aí eu entrei pro ensino médio. E aí que foi o que mais me mudou, assim, na verdade. Porque, assim, em todo lugar tem pontos positivos e negativos, tá? Né? Tudo bem. Mas nesse lugar aí eu gostei, assim, eu adquiri muitas qualidades, muitas coisas assim que antes eu não conseguia, por exemplo, falar, né? Imagine, eu falando na câmera jamais ia passar na minha cabeça naquela época. Mas porque tinha muito trabalho em grupo, tinha muito trabalho e não era grupo assim, porque sempre mudava os grupos, né? A cada bimestre a gente mudava os grupos. E trocava de mesa, tinha o que a gente chamava meio que de rodízio, sei lá o que, né? Que ficava mudando de mesa a cada semana ou dia, não lembro. E assim, era uma escola assim pra você, digamos, perder a vergonha mesmo, assim. Porque daí as oportunidades eram bem interessantes. E a gente tinha apresentação assim toda semana. E era apresentação lá na frente de todo mundo, falando, e tinha que falar alto, lógico. E sei lá, foi muito útil, sabe? Apesar de ter mudado bastante hoje, mas me ajudou muito naquela época. E daí entrei pra, né, passei os 3 anos e tal, e entrei pra faculdade. Na faculdade, eu... no ensino médio daí eu fiz bastante amigos mesmo. Eu interagia muito mais. E na faculdade também. Tanto que eu ainda tenho uma amizade hoje, né? Assim, faculdade é bem recente, na verdade, né? Vamos falar. Porque eu fiz em 2018. Só que eu fiz e eu não conseguia me ver trabalhando naquilo. Porque aqui a minha forma de se expressar, que era desenhar, eu deixei de ter, sabe? Porque daí eu acabei transformando aquilo numa forma comercial. E é justamente o que eu não queria fazer. Porque, sabe, não tinha muito a ver comigo. Porque o desenho eu nunca fazia para vender, para essas coisas. Eu até tentei, assim, sabe, no meu ensino médio, enfim. Mas eu nunca fiz para vender de verdade. Era sempre uma coisa para mim expressar o que eu tô sentindo, o que eu tô vivendo, etc. Mas era legal, assim, sabe? A faculdade. Porque assim, eu digamos que me dava bem com aquilo que eu fazia na faculdade, mas eu não conseguia me ver trabalhando e eu não conseguia só pensar que eu iria trabalhar daquela forma um dia, porque perderia todo o sentido do que é o desenho para mim. E, bom, daí eu saí, né, nesse primeiro ano, fiz só o primeiro ano. E aí depois eu saí, e aqui estou, né, procurando emprego. Mas tudo bem, gente. E assim,
pra mim tem muita coisa que precisa mudar no ensino, que nem tinha falado no vídeo anterior. Tem muita coisa que precisa ser discutido, porque esse tipo de ensino é só pra um ou no máximo 2 tipos de inteligências, que seria a linguística e a de matemática. Meu Deus, tá tremendo muito, eu sei, desculpa. E lembrando que assim, é que eu esqueci de botar essa parte no vídeo, que era na verdade uma das mais importantes do fato de eu falar sobre. Mas que assim, as escolas não ensinam a educação sexual de uma forma muito igualitária, digamos assim. Por exemplo, eu, quando estava aprendendo sobre sexo, por exemplo, na escola, eu estava no terceiro ano ou quarto ano, enfim. E, por exemplo, uma das coisas é que ninguém nunca falou, por exemplo, que existe a possibilidade de uma relação homossexual, isto é, tipo, 2 pessoas do mesmo sexo. Então, tipo, isso na realidade eu fui descobrir só depois. E, tipo, até então você era tratado como se fosse, de certa forma, um estranho, um anormal. Porque, ainda que na minha época era melhor do que antigamente, né, essa situação, ainda assim não era tão tranquilo de lidar com isso. E, bom, na verdade, assim, esses paradigmas e tudo mais começaram a ser quebrados, digamos assim, bem recentemente, né? Foi a partir mais ou menos de 2017. E até então era bem difícil, assim, porque, né, você ouvia piadas homofóbicas, racistas em relação a eu ser asiático. E entre várias coisas, assim, sabe? E na realidade que quando ouviam essas coisas, ninguém fazia nada, sabe? Tipo, os professores e tudo mais. Então era bem chato, assim, essa parte das minhas escolas. Acho que, assim, talvez esse seja um dos motivos que eu nunca senti falta de escola ou colégio. Tipo, nenhuma. Não tenho, tipo, saudades e tal. Tenho saudades, assim, de alguns momentos que eu passei com meus amigos, ou, enfim, momentos que eu guardo bom, assim, sabe? Mas essa parte, quer dizer, todo o resto, não tenho a menor vontade. Porque, assim, eu já não vejo muito sentido as escolas, principalmente pelo fato de a gente estudar coisas que a gente nunca vai ver na nossa vida, provavelmente, muito provavelmente. E assim, são raras as vezes que a pessoa consegue não, vai estudar tudo aquilo. Na verdade, acho que nenhuma, né? Mas não sei. Mas assim, todas as matérias que a gente tem que estudar. Assim, tem coisas que são básicas, né? Tipo, matemática básica, realmente básica, que né, nem a que é considerada básica é básica, mas tudo bem. Eu acho importante, o português eu acho importante, essas coisas, legal. Agora, por exemplo, química. Se eu não vou estudar nenhuma área que tenha a ver com química, por que eu tenho que estudar química? Sabe? Tipo, tanta coisa que no sistema que me deixa assim, que eu fico tipo, qual sentido? Mas, eu vejo importância em estudar sim, mas nossas escolas, nossos colégios ainda tem que melhorar muito. Agora não que... Opa, peraí que tremeu. Não é porque nunca houve nenhuma proposta nova, mas é por conta da lei, né? Que não permite, digamos assim. Porque o MEC é quem dá as leis em relação à educação, né? Ele tem uma ligação lá. Então, tipo, houve escolas, assim, que não queriam, por exemplo, nem ter provas, porque não faz... Assim, sinceramente, eu não vejo tanto sentido, né? Se for uma prova, tipo, sei lá, que seja uma prova você fazendo aquela atividade.
E não você escrevendo, sei lá, faz essas coisas. Tipo, tem gente que não se adapta a isso. E depois, tipo, depois acontece no final lá e o sistema te considera como se fosse burro. Só porque você não tem aquele tipo de inteligência específico. Então tem umas coisas que precisa melhorar bastante, assim, sabe? Mas, assim, bem basicamente, um resumão, assim, de tudo das minhas experiências escolares. Fora as atrapalhadas, porque eu sempre fui muito atrapalhado, né? Mas fui bem desastrado. Mas, bem resumidamente, é isso que aconteceu. Talvez um dia mais tarde, sei lá, eu volte a falar um pouco mais sobre isso, só que mais dos detalhes, assim, não sei. Tem que ver depois. Mas é isso, gente. Tchau, tchau.